O título dessa narrativa será Angèle, uma nulidade sobre a Terra, uma comunicação que foi feita na cidade de Bordeaux no ano de 1862. Então sigamos. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, com o nome de Angèle. A primeira pergunta é: você se arrepende de seus erros? A resposta: não. Então por que vem até mim? Resposta: para experimentar. Então, não está feliz? Não. Sofre? Não. O que lhe falta? A paz. Analisando este primeiro trecho de perguntas e respostas, nós temos o seguinte: que realmente se trata de um espírito totalmente indiferente às questões que regem os seus deveres como alma imortal. Diz não estar feliz, mas também diz que não sofre, mas reconhece que lhe falta paz. Por quê? Porque apesar de termos o livre-arbítrio, temos uma programação incutida e comum para todas as almas, a de crescer, fazer crescer, se aprimorar infinitamente e, por fim, cocriar, que significa sermos os mensageiros ou dispensadores da vontade divina. Qualquer um de nós que opte pela inércia, pela inação ou pelo desvio de conduta, irremediavelmente não poderá conhecer a paz. Ou seja, seu coração estará desassossegado permanentemente, porque esta programação prévia da alma humana, que está na própria consciência, cobra a todos nós que caminhemos numa direção segura e continuamente, sem cessar. Continuando então, já fizemos uma primeira análise. Trata-se de um espírito indiferente. Aqui Kardec pontuou que certos espíritos só consideram como sofrimento o que lhes lembra a dor física, mesmo se considerando que o seu estado moral seja intolerável. Foi o que nós dissemos. Os espíritos têm necessidades físicas, embora desencarnados, porque todos os seus esforços durante a vida corpórea foram o de empreender nas questões físicas, de prazeres relacionados ao império das sensações, e nunca empreenderam na vida moral. Então não conhecem nada disso, só conhecem as dores físicas. Ele continua perguntando a Angèle: como pode lhe faltar a paz no mundo espiritual? Resposta: uma mágoa do passado. Pergunta: a mágoa do passado é um remorso? Você se arrepende? Resposta: não. Tenho medo do futuro. Vejamos bem, ela não se arrepende, o que denota que ela não tem consciência alguma dos seus haveres enquanto espírito imortal. Mas ela tem medo do futuro, o que reporta aquilo que nós já explicamos. A nossa consciência é o nosso juiz. E mesmo sem ter devidamente delineado nenhum painel diante dela sobre as expiações futuras, ainda mesmo assim ela teme o futuro, porque ela sente que algo que lhe será desfavorável haverá de advir. Pergunta: qual sua dúvida? Resposta: o desconhecido. E é justamente isso que caracteriza o medo. É a falta de controle sobre qualquer coisa, que é decorrente, obviamente, do desconhecimento. Entendem por que nós não devemos ceder o nosso tempo para a inércia e sempre buscarmos o trabalho intelectual e moral? Porque quanto mais nós conhecermos e trabalharmos as experiências, teoria e prática, mais segurança nós teremos diante das adversidades da vida. E por conseguinte, sofreremos menos ou sofreremos nada. Próxima pergunta. Você quer me dizer o que fez em sua última existência? Talvez isso me ajude a esclarecê-la. Resposta. E aí nós temos o comportamento do espírito. A resposta foi nada. É um espírito ocioso, que desperdiçou todo o seu tempo na vida terrena apenas na busca de prazeres, como veremos a seguir. Qual era a sua posição social? Resposta: mediana. Era casada? Casada e mãe. Cumpria com zelo os deveres dessa dupla posição? Não.
Meu marido me aborrecia e meus filhos também. Denota o quê? Também não desenvolveu a sementeira do amor, do respeito ao próximo. Não dignificou a sua vida no cumprimento justo e reto de suas obrigações. E é isso que traz culpa. Como foi sua vida? Resposta: a me divertir enquanto solteira e a me aborrecer enquanto casada. Quais eram suas ocupações? Nenhuma. Quem cuidava da casa? A empregada. Não seria essa inutilidade que você deveria procurar a causa de sua mágoa e de seus medos? Talvez você tenha razão. Vejam bem, a habilidade no trabalho psicoterapêutico de, através de rápidas perguntas, sem julgamento algum, ir identificando cada uma das características psicológicas daquele espírito. Descobriu-se que era um espírito ocioso, e que sentia culpa por sua inércia e sabia, ainda que inconscientemente, que haveria de sofrer pelos resultados de suas próprias escolhas. Mas ainda resta algo que veremos adiante. Importante, quando ela diz talvez você tenha razão, nós notamos como foi importante investigar com rápidas perguntas para depois propor rapidamente psicoterapia, um ponto de reflexão, que foi: não seria essa inutilidade que você deveria procurar a causa de sua mágoa e seus medos? Resposta: talvez você tenha razão. Neste momento, houve uma quebra de padrão, o padrão monoideístico, que fez sem forçamento, sem julgamento. Em nenhum momento ele disse: você foi uma pessoa ociosa, você tem que mudar isso. Nossa, você não cuidava da casa, você não cuidava dos filhos, né? Isso é pecado, isso não pode. Julgamento algum, apenas rápidas perguntas e depois uma pergunta pontual para favorecer-lhe a maneira de um ponto de reflexão, que funcionou muito bem. Houve a admissão de que a inutilidade é o fator causal do seu sofrimento, embora esta não admitisse estar sofrendo, porque não sentia dores físicas. A dor é de ordem moral. Então Kardec avança um pouco mais e diz: não basta apenas concordar. Você gostaria, para reparar essa existência inútil, de ajudar os espíritos culpados que sofrem à nossa volta? Quando ele diz isso, ele se refere não a outros espíritos espalhados pelo mundo, mas aos circunstantes que certamente estariam enfileirados aguardando seu momento naquela reunião mediúnica para sua manifestação, e que Angéle poderia perceber-lhes a presença. A resposta dela foi: como? E ele disse: ajudando-os a melhorar com seus conselhos e preces. Ela respondeu rapidamente, como um espírito que viveu uma vida de inutilidade, de forma convencional, dizendo: não sei rezar. Por que convencional? Porque quando lhe foi proposto uma metodologia para abreviar ou aliviar o seu sofrimento, ela poderia muito bem dizer: sim, eu quero, e não como. Esta devolutiva, em forma de pergunta, indica psicologicamente a pouca vontade que o espírito tem de se modificar. Portanto, isso lhe caracteriza, desde já, como um espírito de certa forma endurecido, ou seja, encrudecido em uma psicodinâmica que lhe é confortável e ele não pretende mudar. Na sequência em que Kardec diz a ela ou responde realizando uma prece, e ela responde rapidamente: não sei orar, reafirma o nosso posicionamento que realmente o sofrimento moral não lhe está sendo suficiente, tampouco a expectativa de um sofrimento maior na vida futura para lhe modificar as disposições, pelo menos não naquele momento. Por isso que dizemos que, às vezes, ou em grande parte das vezes, as dores físicas são verdadeiro lenitivo para que o espírito chegue ao despertamento. Continuando, Kardec ainda propôs a ela: rezaremos juntos, você aprenderá. Quer? Resposta: não. Pergunta: por quê?
Resposta: porque me cansa. Aqui, o guia do médium explica a situação deste espírito ao grupo da Sociedade Espírita Parisiense que se encontra reunido naquele momento. Damos instrução colocando diante de você os diversos graus de sofrimento e de posição dos espíritos condenados à expiação, em consequência de seus erros. Ângela era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. Só gostava do prazer, era incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres para com a família e a sociedade, as únicas satisfações do coração que podem fazer o encanto da vida, porque existem em todas as épocas. Só dedicou seus jovens anos às distrações frívolas. Depois, quando chegaram os deveres sérios, o mundo estava vazio para ela, porque tinha o vazio no coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, fez seu marido infeliz, colocou a perder o futuro de seus filhos, arruinando-lhes o bem-estar com seu desleixo e preguiça. Deturpou a capacidade de julgamento e o coração dos filhos, primeiro com seu exemplo e depois os abandonando aos cuidados dos empregados que ela nem se dava ao trabalho de escolher. Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo ela é culpada, porque o mal nasce da negligência ao bem. Compreendam que não é suficiente não cometer os erros, é preciso praticar as virtudes que lhes são contrárias. Estudem os mandamentos do Senhor, pensem sobre eles e entenderão que colocam uma barreira que os segura à margem do mau caminho. Os forçam ao mesmo tempo a voltar para trás, para retomar a via oposta que leva ao bem. O mal é o oposto ao bem. Então, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho contrário. Sem isso, sua vida é nula, suas obras estão mortas. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Este foi o esclarecimento do Guia do Médium. Para continuar este esclarecimento sobre o estado de Ângela, Kardec pergunta ao Guia do Médium: posso perguntar qual teria sido a antepenúltima existência de Ângela? A última deve ter sido a consequência da anterior. Resposta: ela viveu a indolência beatífica e a inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por natureza, quis tentar a vida familiar, mas o espírito progrediu muito pouco. Sempre rejeitou a voz íntima, que lhe mostrava o perigo. Tinha uma fraca vocação e preferiu se abandonar a fazer um esforço para abandoná-la no início. Hoje ainda compreende o perigo de se manter nessa neutralidade, mas não sente forças para fazer o menor esforço para sair dessa situação. Ore por ela. Se seus olhos a se abrirem para a luz, é um dever e não se negligencia nenhum dever. O homem foi criado para a atividade de espírito é sua essência, a do corpo é uma necessidade. Preencha então as condições de sua existência como espírito destinado à paz eterna. A serviço do espírito, seu corpo é apenas uma máquina submetida à sua inteligência. Trabalhe, cultive a inteligência para dar um impulso saudável ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir sua tarefa. Não a deixe nem em repouso, nem nas trevas, e lembre-se de que a paz que você deseja só lhe será dada depois do trabalho. Quanto mais tempo você negligenciar o trabalho, mais durará a ansiedade da espera. Trabalhe sem parar. Cumpra todos os seus deveres sem exceção. Cumpra-os com zelo, com coragem, com perseverança e sua fé o sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais insignificante na sua sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do Todo-Poderoso do que aquele que impõe esta tarefa aos outros e negligencia a própria. Tudo é degrau para subir ao céu. Não o quebre sob seus pés. Leve em conta que você está cercado de amigos que lhe estenderão as mãos e que apoiam aqueles que direcionam suas forças para o Senhor. Eu espero que este exemplo que nós demos
tenha feito muito sentido para você sobre aquilo que nós expusemos dos pilares da identificação da questão central da aflição do indivíduo humano, ou monoideísmo, e a pedagogia do amor, que implica, antes de tudo, como nós citamos o episódio de Decápolis, saciar os anseios básicos do espírito que, embora encarnado, se deixa impressionar ainda sobremodo pelas dificuldades físicas, às vezes uma dor, às vezes a fome, às vezes a sede. E desta forma conseguiremos um rapport, ou seja, uma vinculação empática que gerará um grau de confiança suficiente para que nós possamos atacar a questão central sem grandes dificuldades, seja um espírito sofredor, um suicida, seja um arrependido, seja um endurecido, seja qualquer estado em que ele se encontre. Noutros estados mais difíceis, como nós já explicamos em aulas anteriores, às vezes o trabalho magnético, atacando-lhe o campo dos sentimentos, através de recursos outros, não só a água magnetizada, mas também as sugestões mentais, a hipnoterapia, as regressões de memória, a despolarização dos estímulos da memória, serão metodologias praticamente adstringentes para que possamos atacar o âmago da alma, ou seja, mobilizar a sua consciência para um despertamento. Então é o que nós tínhamos para este nosso encontro. Cremos que tenha sido útil para você. Se for útil, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal, acione os sininhos de notificação, dê uma curtida no nosso vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e compartilhe inclusive com seus amigos, que certamente também necessitam deste conteúdo. E não se esqueçam, consultem a descrição do vídeo, onde temos links para cursos gratuitos, outros cursos não gratuitos, literaturas que nós mesmos produzimos e outras mais. Por hora, era o que nós tínhamos a trazer. Desejo a todos vocês paz e luz. Um forte abraço, tenham uma boa vida.